Bom pessoal, e aí, tudo bom? Pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula de matemática, mais uma explicação. Essa aula já foi iniciada no grupo, né? Mas enfim, hoje nós vamos falar como resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. Bom, eu já havia falado de equações, e de incógnitas também, mas eu não tinha falado de grau de equações. Como assim? Como é que você classifica uma equação como grau 1, grau 2, grau 3, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Você vai olhar, nesse caso, tá? Do primeiro grau, para incógnita da equação, ok? E você vai olhar para essa incógnita se, por exemplo, se ela for o x, como é nesse caso aqui, tá? Você vai olhar para todos os x que tem na equação. Nesse caso tem 2, né? Certo? Sim, pessoal. E aí você vai olhar para esses 2x, ok? O que é que você vai observar neles dois? Você vai observar o expoente deles. Você está vendo aqui que o x, tanto um como o outro, não tem um expoente, tá certo? Eu já falei algumas vezes anteriormente que quando não tem um expoente, é porque o expoente é o número 1. Ok, ó. Número 1 aqui e o número 1 aqui. Certo? Esse é o expoente da incógnita. E é ele que vai determinar, tá certo? O grau da equação. Quanto maior for ele, maior é o grau. Nesse caso aqui, essa equação é de primeiro grau. Por quê? Porque o expoente é o número 1. O maior expoente da incógnita é o número 1. Ok? Se por um acaso aqui tivesse um 2 e aqui um 1, qual seria o expoente? Qual seria o grau? Grau 2, certo? De segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente da incógnita aqui, ó, é o número 2. Tá certo? Se aí por um acaso, tá? Eu tô dando um exemplo. Se aqui no número 1 fosse um 2, tá certo? Bom, passado a parte de grau, certo? Agora passando para equações equivalentes, certo? Gente, aqui é um ponto importante, porque você vai precisar disso mais na frente, tá? O que são equações equivalentes? Uma equação é equivalente quando duas equações, tá? Quando elas são comparadas, elas têm o mesmo conjunto universo, quer dizer, elas estão trabalhando com o mesmo tipo de número. Por exemplo, conjunto universo é aonde aquela equação está determinada. Por exemplo, essa equação aqui, ó. Essa equação ela pode estar determinada nos números inteiros, nos números reais, nos números naturais, certo? Depende bastante, tá, pessoal? Depende da equação e depende da questão, tá certo? Bom, esse é o conjunto universo. É o número que ela está. Os números naturais, números inteiros, números reais. Bom, passando do conjunto universo, elas estão no mesmo conjunto universo. Digamos que seja os números inteiros. Beleza? Pronto. E, além de estar também no conjunto dos inteiros, né? As duas equações, elas têm que ter as mesmas raízes. Gente, eu já falei o que é raiz. Raiz é o resultado que a gente dá à letra para que a equação se torne verdadeira, certo? A sentença matemática aqui se torne verdadeira. E aqui da mesma forma, ok? Então, o resultado que eu colocar nesta tem que ser igual a esta. Se não for, ok? É porque, nesse caso, elas não são equivalentes, ok? Então, vamos testar, né? Pegando aqui, ó, a segunda equação, a equação 2 aqui, ó.
Se você pegar aqui a equação 2, certo? A equação 2, qual é o número que eu colocando aqui no x vai dar igual essa igualdade? Bom, isso aqui, ó, você pode notar de cara, que é o número 2, né? Se você colocar 2 aqui, mais 4, vai ser igual a 6, né? Ó, 2 mais 4 dá 6. Correto? Então, a letra aqui, ela foi substituída por 2. E 2, então, é a raiz dessa equação, que tornou ela verdadeira. Bom, a gente quer saber se a primeira equação ela é equivalente à segunda, correto? Se a raiz da segunda é o número 2, então eu vou pegar esse mesmo número 2 e vou testar na primeira equação para saber se torna ela verdadeira. Se tornar ela verdadeira, então essa equação aqui é equivalente à equação 2. Então vamos trazer para cá, ó. Trazer a equação 1 para cá, ó. 3x mais 4 é igual a 2x mais 6. Agora a gente vai testar aqui, tá, pessoal? Se o número 2 substituindo no lugar do x vai dar igual, né? A igualdade aqui vai permanecer. Bom, vamos lá, né? No lugar do x, eu vou colocar o número 2, como eu substituí aqui, ó. E deu certo, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. 3 vezes 2 mais 4 é igual a 2 vezes 2 mais 6. Ok? 3 vezes 2 é quanto? Dá 6, né? Mais 4. E aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. Mais 6. Olha como tá na cara que tá certo, ó. 6 mais 4, 10. E 4 mais 6 também é 10. Olha, tornou verdadeira, certo? Ó, a igualdade. Logo, as duas equações, elas são equivalentes. Por quê? Porque tanto a raiz delas é igual, né, como foi falado aqui na definição, como também o conjunto universo delas é igual, que é o conjunto dos números inteiros, tá certo? O conjunto dos números inteiros é o conjunto universo dessas duas equações, ok? Percebam, a gente tem que ter duas informações. Primeira informação, para elas serem equivalentes, tá? Ó, primeira informação, para elas serem equivalentes, ela tem que ter o conjunto universo igual, ter o mesmo conjunto universo. Então, a primeira equação, se ela estiver no conjunto dos números inteiros, a segunda equação ela também terá que estar dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Ah, professor, mas eu não sei o que é estar dentro do conjunto dos números inteiros. Bom, você sabe que o conjunto dos números inteiros, racionais, naturais, são todos os números que nós conhecemos. Só que, por exemplo, o conjunto dos números naturais são todos os números que nós conhecemos, só que somente os positivos. Os números inteiros são todos os números positivos e também os números negativos. Esses são os números inteiros, certo? Já os números racionais, eles são todos os números positivos, todos os números negativos e ainda as frações e os números quebrados, né? Que são as frações em forma decimal. Então, os números racionais, tanto os números inteiros, positivos e negativos, como também os números fracionários e na forma decimal, positivos e negativos, também são números racionais. Então aí você vai tirar qual é o resultado dessas duas equações e vai ver que vai ser um desses números,
que está lá dentro desses conjuntos. Então, quando você diz que uma equação tem um conjunto universo no conjunto dos números inteiros, quer dizer que essa equação aqui, o resultado que ela vai dar, vai ser um número inteiro, ou positivo ou negativo. Se você diz que essa equação aqui está no conjunto dos números naturais, então quer dizer que o resultado dela, a raiz dessa equação, obrigatoriamente vai ter que ser um número natural, certo? E assim sucessivamente. Por isso que nós chamamos de conjunto universo. É o universo onde ela vai estar, onde as raízes dessa equação vão estar. Vai ser ali dentro. Não sabe qual é as raízes, mas sabe que vai estar ali dentro daquele conjunto, tá certo? É por isso que é chamado de conjunto universo. É o universo onde ela está, tá bom? Bom, passando mais para frente, agora nós vamos ver dois princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Beleza? Pessoal, ó, aqui eu tenho o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Eu separei os dois, tá certo? Para não estar embolado, tudo junto. Tá bem separadinho aqui, para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender, tá certo? Bom, vamos lá, né? Gente, ó, prestem atenção que isso aqui vocês vão levar para muito tempo na frente. Então, gente, preste atenção, tá certo? Vamos lá. Princípio aditivo. Aditivo, você lembra de adição, e adição você sabe que é somar. Porém, nem sempre vai ser uma soma, pode ser também uma subtração. Exemplo, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, tá? Ó. Quando você tem uma equação, você sabe que você tem dois lados da igualdade, né? Você tem o primeiro membro e você tem o segundo membro. Você lembra que no livro, nas páginas 143 e 144, tá certo? Você vê muitas balanças de pratos, onde você tem um peso no primeiro prato e um peso no segundo prato. E esses dois pesos, eles estão no mesmo patamar. Quer dizer, eles têm o mesmo peso, identificando que aquela balança ali, ela está igual de ambos os lados, certo? Aqui, nessa equação aqui que tem a igualdade, ela quer que você reflita que é a mesma coisa da balança, certo? Se por um acaso na balança você tirar algo no primeiro prato, vai subir o primeiro prato e o segundo prato, que está mais pesado agora, vai descer, certo? Então vai ficar o primeiro prato lá em cima e o segundo prato lá embaixo, certo? E aí, para você colocar algo, certo, que iguale isso, né? Você vai ter que tirar algo aqui, ó, do segundo prato com o mesmo peso do primeiro, para que isso volte a ser igual, ok? Na equação é a mesma coisa, é o mesmo princípio, por isso que é chamado de princípio aditivo. Quando você quer tirar algo do primeiro membro, você tem que tirar a mesma coisa no segundo membro. Por exemplo, para você encontrar a raiz dessa equação, eu tenho que deixar somente a letra no primeiro membro, certo? Eu tenho que igualar ela e colocar todos os números no segundo membro. Beleza. O que eu faço para tirar o 5 dali e não deixar desigual na balança dessa equação? Eu tenho que subtrair de ambos os lados o número 5. Vamos lá, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Y mais 5 é o que tem aqui, tá certo? Aí, menos 5 igual a 12, que é o que já tem aqui,
menos 5. Vejam que eu estou tirando tanto do primeiro lado como do segundo lado o número 5. Eu estou subtraindo. Quando eu subtrair 5, desse 5 vai sobrar o que aqui? Desse lado vai sobrar só o y, porque eles dois aqui vão cancelar, correto? Então aqui vai sobrar somente o y, que era exatamente o que eu queria que sobrasse. Então essa primeira parte eu consegui resolver. Aqui, ó, desse lado aqui, o que eu iria fazer? Subtrair esses dois números. 12 menos 5 dá igual a 7. E aí, automaticamente, eu encontrei que a raiz dessa equação de cima é o número 7. Pelo princípio aditivo. E qual foi o princípio que eu utilizei para fazer isso? Eu usei o princípio aditivo, onde eu subtraí tanto no primeiro membro como no segundo o número 5. Certo? Para mim poder deixar a balança igual. Você tem sempre que pensar nesse lado. O que é que eu vou fazer nessa equação para que eu possa chegar ao meu objetivo, mas que eu não interfira na balança, que eu deixe todos os dois lados iguais. E é isso que você vai fazer. É isso que você vai pensar. Bom, um outro exemplo que você pode pensar é, ó, y menos 3 igual a 9. Certo? Y menos 3 igual a 9. Você tem esse segundo exemplo aqui, ó. Coloca aqui exemplo. Certo? Que é o 2. Esse segundo exemplo aí, tá certo? Onde agora você não está somando, ó, aqui em cima no primeiro exemplo estava somando y mais 5. Aqui você está subtraindo. Usando o princípio aditivo, o que você vai fazer agora? Agora eu tenho que eliminar esse número aqui, não tenho? Tenho. Para deixar somente o y. E o que eu vou fazer? Para mim eliminar esse número, eu tenho que fazer outro número aqui igual a ele, né? Um outro 3, mas que esse outro 3 esteja somando. Por quê? Porque aí, se eu colocar mais 3 aqui, ó, no primeiro membro, eu vou eliminar do mesmo jeito que eu eliminei aqui, ó. Só que o que eu faço desse lado, eu tenho que fazer também do outro lado. Então, tem que colocar mais 3 aqui do outro lado também. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, ó, menos 3, ó, y menos 3 mais 3 igual a 9 mais 3. Ó, professor, como assim? Você colocou mais 3 aqui e aqui? Foi. Eu utilizei o princípio aditivo para mim poder fazer isso, certo? E aí o que foi que eu fiz aqui, ó? Aqui eu vou poder cancelar, correto? Porque menos 3 com mais 3 vai ficar 0. E o 0 eu não preciso colocar aqui. O que eu vou sobrar? Vai sobrar somente o y, que era exatamente o que eu queria que sobrasse. E 9 mais 3 dá o quê? 12. E 12 é exatamente a raiz dessa equação aqui. 12 menos 3 é igual a 9. Certo? Então, eu encontrei a equação. Tá certo? Eu encontrei a raiz dessa equação pelo princípio aditivo. Utilizando isso. Certo? Vejam que é bem simples. É só ou você subtrair de ambos os lados, ou você somar de ambos os lados. O que é que vai determinar se você vai subtrair ou se você vai somar? É uma pergunta muito comum. Vai determinar o sinal que vem aqui no número que você quer que suma, certo? Quando vier um sinal de mais, você vai ter que subtrair para você poder cancelar. Quando vier um sinal de menos, aí você vai ter que somar para poder cancelar. Sempre o inverso, certo?
sempre o inverso do sinal que está aqui. Se o sinal que está aqui é menos, você vai usar o mais. Se você tem um sinal de mais, você vai usar o menos, certo? No princípio aditivo é dessa forma. Agora vamos para o princípio multiplicativo. Eu coloquei já os dois exemplos que eu vou utilizar, certo? E aqui eu quero que você perceba, ok? Que você não está mais somando aqui, ó. Você vai estar ou multiplicando ou dividindo, tá certo? Por isso que é chamado de princípio multiplicativo, porque você vai ou multiplicar ou dividir. Vocês perceberam que aqui, certo? Ó, eu ou subtraí ou somei, mas o princípio era chamado aditivo. Ele lembra a gente a adição, mas eu também fiz uma subtração aqui, certo? Então percebam que o princípio aditivo ele vale tanto para a subtração como para a adição. No princípio multiplicativo é a mesma coisa, tanto vale para a multiplicação como vale para a divisão, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Você tem aqui, certo? Ó, nessa primeira equação, um 3x. O que é que significa esse 3x? É o 3 junto com x? De certa forma, sim. Mas tem um sinal entre eles dois. Uma operação. E qual é a operação? É 3, olha aí, ó, 3 vezes x igual a 21. Por que a gente nunca coloca esse sinal de vezes e deixa sempre junto? Porque aqui economiza-se espaço. E nós que multiplicamos, precisamos de muito espaço. A gente calcula muito. Então, quanto mais a gente economiza espaço, melhor para a gente. Por isso que não é colocado desse jeito. Vejam que ficou maior. Por isso que não é colocado desse jeito. Porque quando você precisar fazer isso várias vezes, a sua conta, ao invés de ter um tamanhozinho significado pequeno, ela vai ter quase o tamanho da tua folha toda. Certo? Então, por isso que é simplificado. A gente não coloca o sinal. Mas nós sabemos que é um sinal de vezes. Beleza. Explicada essa parte, nós já sabemos que o 3 está multiplicando o x. Beleza. E aí agora, o que é que eu posso fazer para que esse 3 suma daqui, desapareça? Bom, ele está multiplicando, correto? Então, para que eu possa desaparecer com ele, eu vou ter que dividir pelo mesmo número que está aqui. Qual é o número que está aqui com x? O 3, né? Então, eu vou ter que dividir por 3. Mas eu vou dividir por 3 só o primeiro membro da equação? Não. Eu tenho que dividir tudo. Então, se eu tenho aqui, ó, no primeiro membro, esse daqui, eu vou colocar dividido, ó, dividido, certo? Por 3. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado. Dividido por 3. Ah, por que, professor? Porque, como eu falei, é uma equação e você está trabalhando como se fosse uma balança. Então, se você está tirando esse 3 que está multiplicando x, automaticamente eu tenho que tirar do mesmo jeito do outro lado. Então, se eu dividir por 3 desse lado, eu tenho que também dividir por 3 do outro lado. Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu divido 3 por 3, eu posso cancelar, vai ficar só o x. Certo? Eles vão desaparecer. E é exatamente isso que eu estava querendo, não é verdade? Foi isso que eu falei. Queria que ele desaparecesse. E aqui, quando eu faço essa divisão, 21 dividido por 3 dá exatamente 7. Olha, encontrei a raiz da equação. Se eu pegar essa raiz da equação e colocar no lugar do x, eu vou ter certeza que isso é verdade. Porque 7 vezes 3 é igual a 21. E 21 não é igual a 21? É.
Então, essa equação se tornou verdadeira quando x é igual a 7. Beleza, gente? Então, aqui ó, é o princípio multiplicativo. Mas o que foi que eu fiz aqui? Eu dividi. Por isso que eu disse que o princípio multiplicativo tanto vale para multiplicação como vale para divisão. Beleza? A gente vai utilizar agora, nesse outro exemplo, a multiplicação. Onde é que a gente utilizou a divisão, correto? A gente vai utilizar aqui ó, a multiplicação, certo? Bom, vocês percebem aqui ó, que o x aqui no primeiro membro, vocês estão vendo que tem um x no primeiro e um x no segundo, correto? O x aqui no primeiro membro, ele está dividindo por 5, correto? Eu quero que esse dividido por 5 aqui, ó, ele suma. Como é que eu vou fazer para que ele suma? Eu vou ter que multiplicar o primeiro membro todo por 5. Mas, professor, se eu fizer isso, vai dar uma desigualdade na balança. Vai. Mas aí, para mim não deixar a balança desigual na equação, eu vou multiplicar o segundo membro aqui também por 5. E como é que vai ficar isso? Ó? Vai ficar 2x sobre 5, entre parênteses, ó, entre parênteses, menos 4, vezes 5. Por quê? Porque eu estou multiplicando todo o primeiro membro, tudo que está no primeiro membro, por 5. Então, o 4 também inclui, tá certo? Eu não vou estar multiplicando só o x, não. Não é só o número que está com x, não. Igual a x vezes 5 também. Lembra, se eu fizer algo no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo. Porque senão, se eu não fizer, a balança vai ficar desigual. E não pode, porque é uma igualdade. Vamos lá. Continuando. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu vou multiplicar esse aqui pelo primeiro. E depois esse aqui pelo segundo. Certo? Quando eu multiplico 5 vezes esse número, vai ficar 2x vezes 5 sobre 5. Eu vou cancelar esse número por esse. Vai sobrar o quê? Só o 2x. Correto? O que vai faltar agora? Multiplicar por menos 4. Aí vai ficar 5 vezes... Olha aí, 5 vezes menos 4. Correto? Vai dar menos 20. Igual a... Aqui, quando você multiplica, vai dar 5x. Correto? Correto. O que a gente vai poder fazer agora? Poxa, vocês estão vendo que desse lado aqui, ó, você está só com x, correto? E desse lado aqui, tá com x e um número. Eu quero deixar só um número desse lado. Esse x, eu quero que ele se transfira para o segundo membro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o princípio aditivo. Eu vou subtrair de ambos os lados 2x. Porque aqui eu vou sumir com esse e aqui vai aparecer o 2x. Como é que vai ser feito? 2x menos 20, aí menos 2x, que é o que eu quero subtrair, aí 5x menos 2x. Veja que eu subtraí tanto no primeiro membro 2x, como no segundo membro também 2x. Correto? O que vai acontecer? Tá vendo que esse 2x aqui é positivo? Não está aparecendo nada na frente dele, é porque, obviamente, ele é positivo. E aí o que acontece? Quando acontece isso, e você está subtraindo o mesmo número que ele, você cancela esses dois números, certo? 2x menos 2x vai sobrar nada. O que vai sobrar então no primeiro membro? Só o menos 20. Igual ao quê?
aqui você vai subtrair, ó. 5x menos 2x vai dar o quê? 5 menos 2 dá 3. E aí você repete o x. 3x. Ok? Ô, professor, mas e aí, o que eu faço agora? Veja como isso está parecido com a primeira equação. Não é verdade? Está parecido com a primeira equação aqui, ó, do princípio multiplicativo. E o que eu fiz aqui? Eu dividi ambos os lados do 3, não foi? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos inverter isso aqui para ficar igual a essa, ó. Vai ficar, ó, 3x igual a menos 20. Percebam que eu só troquei de lado, né, ó. O que estava no segundo membro eu trouxe para o primeiro, e o que estava no primeiro eu trouxe para o segundo. Eu inverti, certo? Isso não interfere em nada na equação, tá certo? Mas quando você faz isso, você tem que levar os números iguais, do mesmo jeitinho, como eu fiz aqui. Agora, você vai utilizar o princípio multiplicativo, só que dividindo. Dividindo o quê? De ambos os lados, o número 3. Então, aqui vai ter, ó, dividido por 3, e aqui vai ter dividido por 3. Correto? Então, x, o resultado dele vai dar o quê? Menos 20 terços. Por que eu não dividi aí? Porque vai dar uma dízima periódica, tá certo? Então, eu não dividi, não coloquei o resultado, tá certo? Mas aqui vai dar 6,6666666. Então, para não deixar isso dessa forma, eu deixei assim, como uma fração. O sinal, eu permaneci com esse sinal, porque a divisão aqui não altera esse sinal, ele vai ficar negativo. Então, o resultado, a raiz dessa equação aqui, ó, dessa equação é menos 20 terços, tá certo? Ó, a raiz dessa equação é menos 20 terços, ok? Bom, gente, a gente finaliza aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida vocês anotem para poder me perguntar, tá certo? E se você não entendeu, peça que eu explique de novo. Eu vou explicar, não tem problema, tá bom? Eu vou utilizar outro exemplo, tá certo? Eu vou explicar para você, não se preocupe, tá? Grande abraço e volte para a aula para você continuar com a atividade e também com a retirada de dúvidas. Até mais, pessoal.